Fala, Calazar, beleza? Bom, se no primeiro episódio vocês não tiveram o Stark, nesse aqui vocês não vão ter o Cal. Mas não se preocupem, porque no próximo episódio estaremos os dois aqui de volta, beleza? Falaremos hoje sobre o episódio número 2 da quinta temporada, The House of Black and White. E é um episódio cheio de diferenças entre o livro e a série, portanto essa é a parte mais longa do episódio, mas vamos começar pelos pontos positivos porque a gente adora consistência, não é mesmo? Uma das partes legais desse episódio foi que nós pudemos ver Dorne. Houve uma cena ali no jardim de cima, onde a esposa do Víbora Vermelha encontra-se com o cunhado dela, que é Doran Martell, o líder de Dorne, o príncipe de Dorne. E é uma cena de uma troca política interessante, porque ela obviamente quer vingança pessoal e furiosa contra o que ela entende como os matadores do seu marido, e o Doran Martell mostra-se cauteloso e indica que realmente ele não quer começar uma guerra, que não está pronto para lutar agora. Uma outra parte muito interessante aconteceu na muralha, quando o Jon Snow se encontra com o Rei Stannis, e o Rei Stannis tenta fazer uma proposta que o Jon não poderia recusar, ao oferecer que ele se torne Jon Stark e não Jon Snow e assuma o Winterfell. I don't know what I have left to give you. You can give me the North. I can't. Even if I wanted to, I'm a bastard. The Snow. Kneel before me. Lay your sword at my feet. Pledge me your service and you'll rise again as Jon Stark, Lord of Winterfell. A vontade que deu do Jon falar um sim e aceitar foi enorme, tanto para ele quanto para a gente. Mas ele é um cara que mantém as promessas, pelo menos quando a Ygritte não está por perto, e ele estava prestes a recusar a proposta, quando a eleição para o novo Lorde Comandante da Muralha acontece. E a cena ficou muito legal, porque o Sam levanta-se ali para defender o amigo dele, aproveita para dar umas tiradas no Janos Slynt, que são ótimos. Sir Alistair fought bravely, it is true. And when he was wounded, it was Jon who saved us. He took charge of the wall's defense. He killed the Magna of the Thenns. He went north to deal with Mance Rayder, knowing it almost certainly meant his own death. E ao finalzinho dessa cena tem o Nestor Aemon dando o último voto pro Jon Snow. E foi uma parte bem divertida do seriado. Tem algumas diferenças com relação ao livro, claro, mas a gente fala delas daqui a pouco. Uma outra parte muito legal e que dá o nome ao episódio é o ciclo da Arya, né? Ela chegando em Braavos. A viagem de navio dela é bastante abreviada, mas serve para mostrar essa transição de um continente para o outro. E a chegada dela no próprio templo dos Faceless Men. A construção em si é muito interessante, ela é toda geométrica e com todo um balanço e uma simetria nela. E ali ela é recebida pelo que no livro a gente conhece como o Kind Man, né, o Homem Gentil. Porém, há uma diferença bem grande do livro da série aqui com relação a esse personagem, a gente fala em breve. Mas apenas para focar no ponto positivo, toda essa construção, essa chegada dela no templo é bem divertida. A cena mais que eles fazem dela ter que esperar para conseguir entrar e até mesmo ter um encontro na cidade antes de entrar é também bastante interessante. No geral, quando a Arya aparece, as coisas ficam um pouquinho mais legais, né? Porque o arco de história dela é muito interessante. Sobre os pontos negativos desse episódio, é um pouco do que eu acho do episódio 1 da quinta temporada, do episódio passado. O ritmo, no geral, está um pouco lento. Eles estão, obviamente, abraçando uma quantidade maior de personagens do que o normal, e isso faz com que cada um deles receba uma fatia pequena de tempo. Uma fatia pequena de tempo não leva a contar muita coisa. Então, para ser aí os dois primeiros episódios da temporada, quando era para os espectadores estarem assistindo absurdamente animados, dá um aquecimento de forma geral. Vamos torcer para que no episódio 3 isso mude um pouquinho. Mas a impressão que dá é que ele pode ser um episódio um pouco esquecível, né? A gente parece que daqui 4 episódios pra frente vai ser difícil lembrar as particularidades desse episódio aqui. Mas talvez não, por conta das diferenças entre o livro e a série. Uma delas é que continua aquilo que aconteceu no primeiro episódio, o Varys e o Tyrion estão indo até Meereen de barco. E eu apenas ressalto aqui que é diferente porque aparentemente vão cortar toda uma sessão de história do Tyrion, onde ele encontra outros personagens de linhagens dúbias que viajam com eles
até se encontrarem com Daenerys. E é uma diferença que eu ainda não sei avaliar, acho que não dá pra dizer ainda se ela é realmente positiva ou negativa, porém a intenção dela é boa, porque eles estão tirando um excesso de personagens e cortando para personagens que realmente nos importam mais. Resta saber se a interação entre os dois vai durar a viagem inteira. Outra mudança, e essa eu achei excelente, é que quem vai para o sul a pedido da Cersei é o Jaime Lannister. Isso é fantástico, porque isso também evita a introdução de um outro personagem que vai para o sul para ajudar a Myrcella. E é um personagem que totalmente também esquecível. E não somente isso, mas o Jaime pega o Bronn no caminho e vai. E isso é fantástico, porque o livro às vezes deixa alguns personagens de lado, como o Bronn, como o Podrick, porque tem tantas outras pessoas para serem apresentadas. Mas a série faz questão de aproveitar personagens já estabelecidos e também bem reconhecidos, bem atuados, para poder unir esses atos de história. Eu simplesmente acho muito mais divertido que o Jaime vai para o sul, atrás da filha dele, do que o que ele faz no livro, que é bater de porta em porta os castelos já vencidos e negociar alianças. Mas enfim, esse sou eu. Uma outra mudança grande, com a maioria das mudanças desse episódio, é que existe um encontro entre a Brienne e a Sansa numa taverna de estrada. É um tanto quanto bizarro esse encontro, mas também dá pra entender a intenção. Muito bem, no livro, a Brienne não encontrou a Sansa e ela passa um tempo enorme, capítulos e capítulos, questionando pessoas na estrada, viajantes, pessoas nas fazendas, e tentando dar descrições da Sansa, tentando descobrir onde ela está. Na série, já acabou tudo isso, já cortaram tudo isso, porque ela já encontrou a Sansa. É uma cena que jamais existe. Eu achei interessante porque a Brienne, como personagem, ali na série eles tiveram que imaginar o que ela faria mesmo, de fato, como que ela ia apresentar a causa dela e tentar oferecer o serviço dela. Isso foi muito legal. E obviamente tem uma reviravolta nova, que é a Sansa também aceita o serviço da Brienne, e a Brienne tem que agora meio que seguir a Sansa para protegê-la do menino. Próxima mudança pequena, que na eleição do novo Lorde Comandante, o Jon não teve que enfrentar o Alliser Thorne, na verdade ele teve que enfrentar o Janos Slynt. A parte um pouco ruim dessa mudança apenas é que no livro, obviamente por ter mais tempo, o Sam faz toda uma campanha política ali, um House of Cards, que fica manipulando as pessoas e tentando chegar nos contendentes ali que não iriam apoiar o Jon, ele tenta mudar a opinião dos caras, ele constrói toda a campanha política do Jon em 1 ou 2 dias ali, para que o Jon seja eleito. Eu até concordo, acho que na TV realmente não ia funcionar gastar todo esse tempo com tudo isso, mas de qualquer maneira, o desenvolvimento disso no livro foi legal. E aí uma última mudança que também é significativa, é que revelou-se na série que o contato da Arya no Templo dos Assassinos, dos Faceless Men, é o próprio Jaqen H'ghar. Essa é uma diferença grande, porque no livro, a última notícia que tivemos do Jaqen, ele estava em Old Town com um outro personagem que não foi apresentado até agora, filho do Mance Rayder. Ele estava lá, enfim, em uma missão. Muito bem, galera, esse foi o segundo episódio da 5ª temporada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, compartilhar. E no próximo episódio, o Caio e eu estaremos de volta por aqui. Beleza? Valeu!